Olá, pessoas, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que bem, né? Estamos chegando aí na nossa terceira parte das nossas cirurgias. Espero que estejam gostando. Eu adoro, tá bom? Então vamos dar início aí, porque tem bastante trabalho. Nossa aula 9. Quem diria, né, gente? Já. Então vamos lá falar das cirurgias de vias biliares, tá? Então, o que é a bile, o que é vesícula biliar? A gente já viu em anatomia, né? Todos nós sabemos onde fica a vesícula, né? E o que ela armazena? O que a vesícula armazena? A bile, né? A vesícula fica ali pertinho do fígado. Então, quando o fígado vai metabolizar ali a gordura, né? Então, ele pega e avisa ali a vesícula para liberar o quê? A bile para ele, para ajudar ali na metabolização da gordura. Então, quando o paciente vai fazer uma colecistectomia, né, que é a retirada da vesícula, é porque a vesícula está cheia de gordura, então pode supurar, estourar lá dentro do paciente e ele pode vir a óbito, né? Então é muito importante não comermos gordura, porque sabemos do pós-operatório, né, para todos aí que não têm a vesícula, que é muito ruim quando comemos gordurinhas, né? Então, vamos lá. Bile. A bile é produzida pelo fígado e intervém na digestão, mesmo não sendo uma secreção digestiva. Então, quem produz é o fígado, mas quem armazena é a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar armazena a bile, que é lançada quando a comida contendo gordura entra no trato digestivo. É o metabolismo das gorduras. É aquilo que eu falei. A gente come a gordurinha e o fígado vai lá e fala assim pra bile: ó, amiga, libera aí, né, a bile aí. Fala pra vesícula, libera a bile para ajudar ali o fígado a metabolizar as gordurinhas, tá? Colecistite é a inflamação da vesícula biliar. Colelitíase é a formação de cálculos na vesícula, tendo por base os constituintes da bile, colesterol, bilirrubina e obstrução biliar, que acontece o que? A icterícia, né? Aquela pessoa fica amarelada. Beleza? Então isso aí é só uma introduçãozinha, tá? Que a gente já falou lá de colecistite e colelitíase não, tá? Mas da vesícula e da bile sim. Então, retomando, colecistite é a inflamação da vesícula, que pode ter uma colelitíase, né? Aquelas cálculos, aquelas pedrinhas de gordura lá na vesícula, tá? Por quê? Por excesso de colesterol, mau colesterol, que forma gordura, né? E causa uma obstrução biliar, que aí a pessoa fica lá meio amarelinha, tá? Então, a colecistectomia consiste na retirada da vesícula biliar, beleza? Então, tem aí uma fotinha aqui embaixo da colecistectomia. O pré e o pós-operatório, né? O pré-operatório, oferecer dietas ricas em carboidrato e proteínas para favorecer a cicatrização e prevenir a lesão hepática. Estimular a ingestão hídrica, orientar e supervisionar os exercícios respiratórios, jejum de 8 horas, tricotomia nos mamilos, na região infraumbilical, quer dizer, acima do umbigo, e axilar e depois escovação da região operatória, tá? O pós-operatório, manter decúbito dorsal, quer dizer, como que é a barriguinha para cima, até a normalização da pressão arterial, e depois manter em Fowler. Verificar os sinais vitais, sinais de choque, caso da perda de sangue, tá? Observar e anotar estados do curativo. Estar atento nos casos de sangramento. Fazer controle da diurese, porque com certeza ele vai estar com sonda, né? Se o paciente estiver com sonda nasogástrica, aspirá-la de 2 em 2 horas no pós-operatório imediato, tá? E anotar as drenagens, sempre, não precisa nem pedir. E continua afirmando, tudo isso vai estar na prescrição de enfermagem.
Continuando, estimular exercícios respiratórios. A infecção é alta, esses pacientes apresentam grandes probabilidades de complicações respiratórias. O retorno das dietas só será após a normalização do peristaltismo, aproximadamente 48 horas após o ato cirúrgico. Quais são as complicações? Distensão abdominal, tá com a barriga distendida, né? E complicações respiratórias. Cirurgia do baço, tá? Esplenectomia é a retirada do baço. Tá aí a fotinho da incisão, né? Bonitinho. As indicações. Quais são as indicações para fazer uma esplenectomia? A ruptura do baço, hiperesplenismo, quer dizer, o aumento do órgão, ectopias, cistos esplênicos e tumores. Pré-operatório e pós-operatório. Pré-operatório, controlar os sinais vitais, o jejum de 8 horas, a tricotomia torácica, abdominal e pubiana e fazer escovação da área operatória. O pós, sinais vitais sempre, decúbito dorsal e depois da normalização em semi-Fowler, né? Quer dizer, 30 graus, 45 graus esse paciente, né? Fazer o controle da diurese, manter sonda nasogástrica aberta e notar o volume espectro das drenagens. Aspirar se for necessário. Observar sangramento no curativo, estimular exercícios respiratórios e fazer movimentos passivos dos membros inferiores se ele não puder deambular, tá? Para ver lá o efeito. Isso na RPA, tá bom? Que a gente verifica lá se o pezinho dele tá mexendo, faz todo um trâmite. Quais são as complicações de esplenectomia? Obstrução aguda do cólon, neoplasia intestinal, trauma intestinal, atelectasia, pneumonias e distensão abdominal. Gente, lembra que eu falei de atelectasia, que é o colabamento, né, do pulmão, tá bom? Por isso que é importante os exercícios respiratórios, tá? Vamos falar da cirurgia de apêndice, apendicectomia, que é a remoção do apêndice por uma inflamação. Onde fica o apêndice mesmo? Lá no intestino. Qual intestino? Na primeira porção do intestino grosso, né? Então, apendicite, o que é a inflamação do apêndice devido à infecção? Obstruiu ali o apêndice, né? Então, qual que é o pré-operatório? Pré-operatório, higienização, tomar banho, jejum de 8 horas, verificar os sinais vitais, observar a ocorrência de náusea e vômito, com certeza esse paciente apresenta, assim como da colecistectomia, né, lá da inflamação da vesícula, muito vômito, muita náusea, tá? É fazer tricotomia da região abdominal e escovar posteriormente. Nos casos de peritonite generalizada, há indicações de sondagem nasogástricas a fim de prevenir o ilho paralítico e vesical para melhorar a controla do paciente e facilitar a técnica cirúrgica. Então, gente, passagem de sonda nasogástrica e sonda vesical de demora, tá? Tudo isso na prescrição. Administração de antibióticos pré-operatório com medidas profiláticas por via endovenosa, se tiver prescrito. Se não, não. É só se tiver prescrição. O pós-operatório, observar sinais de choque pela perda de sangue, né? Verificar os sinais vitais, atentar para a elevação da temperatura, justamente se tiver um problema de infecção, né? Se ele já estiver tendo antibiótico-terapia no pré-operatório, no pós-operatório ele vai continuar, né? E observar lá a temperatura dele. Observar aspectos do curativo, o dreno, que com certeza ele vai estar usando, né? Fazer o controle da diurese, cuidados da infusão venosa, a deambulação tem que ser precoce, oferecer alimentação líquida após o retorno do peristaltismo. Tudo na prescrição. Quais são as complicações cirúrgicas? Infecção da ferida operatória,
Abscesso intercavitário, quer dizer, pode formar um abscesso aonde aconteceu a cirurgia. Obstrução intestinal por brida e fístulas enterocutâneas, tá? Gente, obstrução intestinal é porque não teve aquele retorno do peristaltismo, por isso que precisa ficar perguntando para o paciente, ficar verificando se foi no banheiro evacuar, se não for, porque precisa tomar medidas, porque esse paciente precisa evacuar justamente por causa de obstrução, tá? E fístulas enterocutâneas são como se fosse aquelas machucadinhos assim que a gente visualiza pela pele, tá? Retirada do cólon. Hemicolectomia é retirada da metade do cólon. Normalmente quem tem CA, tá? Câncer de cólon, tá bom? Ali tem a fotinha aqui da cirurgia, aí é onde que vai ser retirada ali, né, o intestino, e ali a gente, nossa conhecida, que é a bolsa de colostomia, né? Colectomia é retirada de todo o colo. Então, gente, hemicolectomia é retirada da metade do colo. A colectomia é a retirada de todo o colo. Aí ele vai ter que usar bolsa eternamente, né? O pré-operatório e o pós-operatório. Preparo intestinal, manter dieta líquida dos dois dias anteriores à cirurgia, tomar os laxantes conforme a prescrição, jejum de 8 horas, normalmente a partir das 10 horas da noite. Isso é de cada hospital, tá bom? Mesmo para líquidos. Então, mesmo que ele só esteja tomando líquido, jejum de 8 horas. Acabou, pronto, acabou e fim de papo. O pós-operatório, manter DDH, repouso relativo no leito, observar níveis de consciência, verificar se necessidade de gotejamento de soro, a diurese, controle de sangramento, realizar o curativo se necessário, esvaziar o débito da bolsa de colostomia, anotar aspecto e volume, que é o mais que eu acho que é o que diferencia aí das outras cirurgias. Você vê que entre uma cirurgia e outra tem alguma coisa que vai diferenciar, né? Nessa cirurgia, né, pode ser de hemicolectomia ou colectomia, esvaziar o que? Esse paciente vai estar com o quê? Com bolsa de colostomia. Esse é o diferencial. Oi, tô voltando. Cirurgia abdominal. Normalmente é do quê? O que a gente vai falar? Da herniorrafia, que é a remoção do saco herniário e a sutura do anel herniário, de acordo com a área atingida, umbilical, inguinal e incisional. Gente, já falamos aí de algumas hérnias, né? Anteriormente. Sugerir, né, a herniorrafia. Então, se você ver a fotinha aqui, é pegar a hérnia, né, ou o médico retira aquele excesso, ou ele coloca de volta e arruma tudinho lá dentro, como se, tá vendo parece uma pelezinha, né, ele colocou para dentro, né, essa hérnia, e ele foi e colocou e arrumou a pelezinha de novo, de volta, né? Hernioplastia. Herniorrafia é a remoção do saco, quer dizer, ele removeu a hérnia, tá? Herniorraplastia é feito um reforço dos tecidos fracos, colocar uma telazinha. Então, vamos lá. Então, a herniorrafia é a remoção da hérnia, tá? Então, é feito, então, 2 cirurgias em uma. É feita a remoção da hérnia e é feita uma hernioplastia, que é feito um reforço ali, tirou essa hérnia, faz um reforço ali para não voltar aquele negócio feio de volta que a gente tá vendo ali. Beleza? Hérnia abdominal constitui uma
protusão de uma víscera ou tecido através da parede da cavidade do qual normalmente está contida. Então é a exteriorização dela, né? Aumenta aquilo e sai fora do eixo, né? Sai fora daquele lugarzinho que deveria estar, porque ela inchou, ela demasiou, cresceu, né? As causas: fraqueza da parede abdominal. O pré e o pós-operatório. Pré-operatório, jejum de 8 horas. Normalmente o melhor é manter jejum a partir das 10 horas da noite. Isso é protocolo de cada hospital, tá? Do dia anterior, mesmo para líquidos. Tricotomia abdominal, higienização completa, verificação dos sinais vitais. O pós-operatório, manter DDH, que eu já falei para vocês, que quero que vocês escrevam para mim o que é DDH, repouso relativo no leito, observar níveis de consciência, verificar os sinais vitais, gotejamento, observar diurese e controle de sangramento e realizar o curativo se necessário. Vê que na hérnia não tem uma coisa diferente, né? A cirurgia de reto e de ânus. Hemorroidectomia é a ressecção de veias varicosas anorretais. Gente, então o que é hemorroida? É uma varizes que exteriorizou ali no ânus, tá? Então é retirada, você vê como que foi feita, né? Ali tá dizendo que é uma hemorroidectomia aberta, é feita a ressecção, né? Retirou, cortou essas varizes, né? E aí fica tudo bonitinho ali. Diz que o pós-operatório é triste, tá? Temos a fissurectomia, que é a correção de fissuras anais. Vocês aqui tem tipo uma protuberânciazinha ali, então é fechada essa fissurectomia, tá? E aí ele fala pra gente das hemorroidas. O que são hemorroidas? São veias varicosas do canal anal, podendo ser internas e externas. Quando exterioriza, é comum a cirurgia quando exterioriza, né? Às vezes fica bem exteriorizado mesmo, bem pra fora mesmo, né? Aí ele fala do pré e do pós-operatório. Pré-operatório, preparo intestinal, manter dieta líquida 2 dias antes da cirurgia, tomar os laxantes conforme a prescrição, realizar a lavagem intestinal conforme a prescrição, se necessário. Se ele se tomou o laxante, tá tudo bonitinho lá, então não vai precisar fazer a lavagem intestinal, tá bom? Aqui tá dizendo se tiver a prescrição médica, tá? O jejum é de 8 horas, normalmente o melhor jejum a partir das 10 horas do dia anterior à cirurgia, 10 horas da noite, né? O pós-operatório, manter DDH, repouso relativo no leito, verificar os sinais vitais, gotejamento, nível de consciência, a diurese, o controle de sangramento, o curativo, se necessário, e realizar banho de assento e administrar pomadas anestésicas conforme a prescrição. Então, a gente já viu que já mudou alguma coisa aqui no pós-operatório dele, né? O banho de assento e administrar ali as pomadas anestésicas no local ali da incisão, da cirurgia. Beleza? Então, gente, brigadão. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa lá nos comentários, tá bom? Deixa seu like, se inscrevam, compartilhem, assistam às aulas, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau, obrigada.